Olá, eu gravo hoje, domingo, finalzinho da tarde, aqui nos Estados Unidos, em virtude de uma série de mensagens que eu recebi de sexta para cá, que no início me causaram um pouquinho de estranheza, mas depois eu descobri que a minha esposa, amigos, me perguntando: você não vai votar no Bolsonaro, no Flávio Bolsonaro, no primeiro turno? Eu falei assim, ué, claro que sim. Por que você me faz essa pergunta? Mas foram várias mensagens recorrentes e o pessoal me fez referência à minha última participação na Auriverde na sexta-feira. E eu fui rever o vídeo, que inclusive eu publiquei nas minhas redes sociais. E algo parecido com a provocação que a Bárbara do Atualizei fez, né? Porque ela colocou um vídeo muito legal, dizendo: eu não votarei no Flávio Bolsonaro, ou eu não vou apoiar o Flávio Bolsonaro, alguma coisa assim, e que foi um vídeo bastante, eu posso até dizer, didático, elucidativo. E, na verdade, o que eu estava conversando com o Pitoli na sexta ia na mesma direção. Eu fiz uma comparação com a eleição do Chile. Nessa eleição nós tivemos a direita muito fragmentada ali no primeiro turno, e eu fiz questão de ressaltar a importância de você não queimar pontes no primeiro turno entre as diversas expressões do pensamento conservador, liberal, ou seja, de todos aqueles que se opõem a um governo marxista, socialista. No Chile, a candidata da esquerda, que era do Partido Comunista, passou o primeiro turno ao segundo turno em primeiro lugar, mas a direita venceu, e o Antônio Kast hoje é o presidente do Chile, porque houve uma convergência de todos aqueles que disputaram o primeiro turno. E nessa disputa houve sim alguns arranhões ali no meio dessa disputa, mas, como eu disse, as pontes não foram danificadas ou não foram destruídas, essas pontes políticas que permitiram que todos se juntassem ali no segundo turno e não somente venceram, mas como constituíram uma base parlamentar que está sendo muito útil nesse momento em que o Chile se recupera de um governo Boric, que foi um governo bastante complicado para a população do Chile, um governo que tentou fazer modificações na própria Constituição, propôs uma constituinte, depois foi derrotado pela população, mas queria transformar o país realmente com, podemos dizer, com propostas revolucionárias, como costumam fazer os marxistas, os socialistas. Mas o povo chileno está lá vivendo essa dificuldade, o povo boliviano agora também vivendo a dificuldade que nós temos do Paz, do Rodrigo Paz, que está eleito e há 6 meses, não tem nem 7 meses, e agora todo aquele movimento do Evo Morales tomando as ruas, cercando a capital, não respeitando a vontade do povo boliviano, que está cansado, são mais de 25 anos de socialismo do século XXI. Mas e o Brasil? Me parece que nós ainda estamos numa fase de grande parte da população não perceber a crise e o perigo no qual nós estamos inseridos. Por isso eu fiz questão, nesse programa com o Pitoli, eu estava falando justamente da minha conversa com muitos amigos e talvez ali falando rapidamente as pessoas não tenham entendido o que eu dizia, que eu estava conversando com muitas pessoas e essas pessoas me diziam: eu não votarei no Flávio no primeiro turno, votarei no segundo turno de maneira até contrariada, porque estou decepcionado, porque não identifico nele algumas das qualidades do presidente Bolsonaro. Mas é interessante porque alguns dos defeitos atribuídos ao presidente Bolsonaro, eles não estão presentes no Flávio. Ele é uma pessoa muito de mais fácil trato, se comunica muito melhor, não tem aquela postura muitas e muitas vezes de afirmar o que pensa de uma maneira tão contundente que parece ofensiva. E essa é uma característica que o próprio Bolsonaro, durante décadas, acabou sendo conhecido como aquele que fazia declarações, desafiava, discutia e muitas vezes esteve isolado, sozinho na tribuna, discursando contra a esquerda num momento em que nós nem tínhamos
não somente partidos de direita, mas não tínhamos sequer movimentos políticos que pudessem se identificar como conservadores, de direita, liberais, etc. Isso surgiu no movimento, talvez, ali às ruas, no impeachment da Dilma Rousseff, mas a gente sabe que esse movimento desagou em 2018 na eleição de Bolsonaro e hoje a gente tem um país onde a maioria da população não se envergonha de dizer que é conservadora, que é de direita. Esse fenômeno é muito recente, mas a gente não percebe que a esquerda em toda a América Latina, na Europa também, a gente está vendo agora o caso do Zapatero que está preso na Espanha, conectado com a esquerda venezuelana, ali num caso de corrupção muito grande, mas a esquerda, de modo geral, dentro da sua lógica de que o fim, né, justifica os meios, eles normalmente acabam se envolvendo no crime organizado, transformam a disputa ideológica em negócio, em business. Eu mesmo tenho amigos da minha adolescência, juventude, que depois ingressaram na política, alguns inclusive no Partido dos Trabalhadores, e já me confessaram que aquele idealismo lá de trás morreu. Hoje, os que subsistem estão muito mais envolvidos com uma questão financeira, se locupletaram realmente. Então, já me confessaram como aquele movimento popular hoje não existe mais. E isso hoje a gente encontra no espectro da direita. As pessoas vão para a rua voluntariamente, colocam o verde e amarelo, e isso talvez faça com que a gente não perceba que essa dissonância entre a maioria da população conservadora e os que detêm o poder no Brasil é algo que nos coloca numa crise de grande gravidade nesse momento em que a gente está passando, que talvez essa eleição de 2026 seja uma das últimas oportunidades do Brasil sair ou reverter esse processo muito complexo de mistura entre esquerda ideológica e marxismo cultural com crime organizado realmente. E esse é o momento que a gente está vivendo. Essa questão de toda essa celeuma ao redor do Flávio e do Banco Master, do Daniel Vorcaro, ela de fato abalou muita gente. Mas um dos aspectos que eu mais tenho ressentimento de grandes amigos intelectuais, pessoas inteligentes, que em 2022 rejeitaram o Bolsonaro por uma questão às vezes estética, por uma questão de preferência, e acho muito injusto da parte dessas pessoas quando me dizem que o Brasil hoje está com Lula no poder por culpa do Bolsonaro. Eu acho isso de uma injustiça muito grande, não só pelo fato de que ele foi o que tomou a facada, foi o que enfrentou o sistema, foi o que realmente colocou a cara a tapa, sem ter maioria no Congresso, sem ter apoio do Judiciário, sem ter o apoio da imprensa, quase que lutando contra tudo e contra todos, sem mesmo ter um partido. Ele é eleito no PSL do Bivar, que eu já falei várias vezes, eu tenho convicção de que nem ele mesmo acreditava que o Bolsonaro poderia vencer. Ele quis surfar a onda Bolsonaro para vencer a cláusula de barreira, saiu de um partideco que nem tinha capacidade de manter o fundo partidário e se transformou num dos maiores partidos graças a Bolsonaro, só que Bolsonaro veio a reboque, porque ele foi eleito. E esse momento de transição nós percebemos, o PSL rompe, ele tenta formar o seu próprio partido, não consegue. É interessante que no Brasil temos vários partidos que surgem do nada, ou que compram um pequeno partido e se adaptam, e o próprio movimento popular ao redor do Bolsonaro, chamado de bolsonarismo, não conseguiu formar o seu próprio partido e acaba caindo no colo do PL. E nesse contexto é que eu tenho feito algumas advertências de que nós precisamos de um pouco mais de inteligência emocional. Muita gente tem me perguntado, poxa, o que está acontecendo? Rodrigo Constantino brigando com Paulo Figueiredo, brigando com Eduardo, Kim Paim criticando o pessoal. Essas críticas, eu confesso para vocês que eu não tenho muita dificuldade de lidar com divergências de opiniões, um acha uma coisa, outro acha outra e tal,
desde que isso, como eu falei no início do caso do Chile, não escale ao ponto de você criar um tipo de rompimento que lá na frente vai nos causar grandes dificuldades de articulação política. Então veja que todos vocês acompanharam o problema do Zema, que se precipitou, que acabou falando muito rapidamente, não sei se espontaneamente ou se aquilo foi uma técnica ou foi assessorado por alguém ali da sua campanha, não sei dizer para vocês. Mas eu estava na gênese do Partido Novo e eu conheço bem como o processo do Partido Novo, que tinha um ideário fantástico, ideias super inteligentes de trazer pessoas do meio empresarial, pessoas de fora da política partidária, para, de fato, se dedicarem por algum tempo. Inclusive, era da filosofia do partido ser contra o fundo partidário, era da filosofia do partido promover a ideia de uma reforma política que ensejasse prévias, né, nos partidos e que os próprios filiados decidissem quem seriam os candidatos. Fazia parte da filosofia inicial, que os conservadores éramos maioria naquele período, de que nós teríamos um partido realmente diferente daquela forma de negócio que se transformou o fundo partidário, o fundo eleitoral no Brasil. E tudo isso era bacana no início, etc., mas nós tivemos muitas dificuldades. E o João Amoedo, todos nós lembramos que em 2018, ele se lançou como candidato a presidente e nós, no Partido Novo, à época, conferimos a ele a missão de divulgar o partido nacionalmente. O partido foi criado ali em 2013. É interessante a gente pontuar isso, porque a primeira eleição que o partido participa realmente é quando ele se organiza em 2015 oficialmente, participa das eleições municipais em 2016. E nós elegemos 4 vereadores. Em Porto Alegre, elegemos vereador em Belo Horizonte, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Somente nesses 4. Quase elegemos em Curitiba, se eu não me engano, mas foram somente 4. Um desses vereadores que foi eleito lá é justamente o candidato do Novo hoje, o Simões, ao governo de Minas Gerais. Só que, em vez dele concorrer pelo Novo, por uma estratégia que, na minha opinião, foi equivocada, ele acaba se transferindo para o PSD, do Kassab, e o Novo fica numa situação, que é um quadro histórico, foi o primeiro vereador eleito pelo Novo ali em Belo Horizonte. Para a gente foi uma vitória, porque éramos um partido que estava recém-iniciando. O partido foi organizado entre setembro e outubro, eu me filiei em outubro, fui um dos primeiros que me filiei, e estávamos muito animados, mas havia uma visão do João Amoedo, do Diretório Nacional, de que eles não queriam perder o controle e eles não permitiram que diretórios municipais fossem criados. Isso causou um problema porque, inicialmente, tudo bem, elegemos 4 vereadores, mas queríamos partir para as próximas eleições. Ali nós tínhamos, isso foi em 2016, nós teríamos eleição em 2018 e a gente queria transformar o partido num partido mais conhecido. Só que o João Amoedo, ele, de repente, como eu até já contei para vocês aí em outro vídeo, daquele corredor de 800 metros da Olimpíada lá em Munique, mas ele acreditava realmente que poderia ser eleito em 2018. E não entendia que o Partido Novo, ele não somente não tinha presença nacional, como não tinha articulação política para enfrentar uma eleição que no país é muito heterogênea. Cada região tem uma realidade e o pior, cada região tem os seus caciques partidários. É muito difícil a gente enfrentar esse sistema. E, à época, infelizmente, ele rompeu as suas pontes no primeiro turno com Bolsonaro. Isso acarretou um problema muito grande para o Novo ali em Minas, porque o Zema, ele participou daquela último debate que a Rede Globo promoveu, e ele não tinha sido chamado para nenhum debate. Mas, no último debate, ele foi chamado. Talvez a Rede Globo, à época, pensasse, ele está ali com um traço ali na pesquisa, ele vinha subindo, mas não tinha como ameaçar os 2 candidatos, era o candidato do PT e o candidato do PSDB,
que são os que dividiam a política partidária em Minas há muito tempo. E, no entanto, ele fez uma jogada sensacional, porque ele foi bem no debate, as respostas foram muito boas. Aquele mineirinho, né, dizendo que era um empresário vindo para a política, muito boa ideia. No entanto, no finalzinho ele falou, olha, o meu partido tem um candidato, que é o João Amoedo, mas se você vai votar no Bolsonaro, o candidato aqui em Minas, que você naturalmente deve escolher, que não é nem do PT nem do PSDB, que são duas faces ali da social-democracia, do socialismo sindical, sou eu, é o Zema. Então vocês vejam que quando ele faz essa jogada, ele acaba passando ao segundo turno. E aí ele cria a ideia do Bolsozema, passa a fazer manifestações de verde e amarelo, passa de fato a falar Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, se junta ao Bolsonaro e ambos vencem no segundo turno. O Bolsonaro vence e o Zema vence em Minas também. E o João Amoedo ficou tão revoltado com isso que ele nem foi na posse do Zema.